Alô, Loito! Olá, pessoal, aqui é Andréa Bono, professora de alemão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula da série Primeiras Frases em Alemão. Nesta aula de hoje, nós vamos aprender os verbos em alemão, parte 1. Como nós já estudamos os pronomes de forma separada nas aulas anteriores, hoje vamos estudar um verbo conjugado em todas as pessoas. E nós vamos, então, iniciar com o verbo lernen. Das Verb lernen, que é o verbo estudar, tá? Então, o verbo lernen, aqui eu coloquei em duas cores, por quê? Porque quando a gente conjuga um verbo, a gente precisa identificar a primeira coisa, então, no verbo, é a raiz desse verbo, tá? Então, que a gente chama de Verbstamm. Verbstamm é a raiz do verbo, tá? Como que a gente consegue identificar a raiz do verbo? Todos os verbos no infinitivo, eles vão terminar em EN ou em N, né? Como vocês conseguem ver aqui também. O que acontece? A gente vai tirar este EN do verbo e aí a gente vai ter a raiz dele aqui, que é o lernen. Então, aqui nós temos ó, o Verbstamm, que é a raiz do verbo, que a gente vai estudar então com essa, né? Verbstamm, a raiz do verbo lernen, lernen, tá? Então, ele vai ser lernen sem o EN, tá? Então, assim que nós vamos conjugar, então, os verbos. Nós já vimos, então, os verbos, né, os pronomes, né, de forma separada, mas nós não tivemos, assim, uma atenção especial ao verbo, que nós vamos fazer hoje, tá? E a gente não vai estudar o verbo de forma separada, tá? A gente não vai agora conjugar todo um verbo de forma separada. Nós já vamos aprender este verbo com frases. Que legal isso, né? Porque é a melhor forma da gente aprender o idioma, é já estudar com frases. Por que isso é tão importante? Porque nós vamos contextualizar. Porque às vezes quando a gente estuda só, por exemplo, o lernen, por exemplo, este verbo, lernen. Ich lerne, du lernst, er lernt, wir lernen. A gente às vezes não sabe depois, né, conjugar, usar ele numa frase. E isso eu ouvi de muitos alunos, né, que reclamam, assim, que já estudaram vários anos alemão e eles ainda não sabem formar frases com os verbos. Por que isso acontece? Porque eles não estudaram o verbo dentro de frases, né? Então, não adianta nós só estudarmos o verbo. Nós vamos estudar através de frases, que aí fica bem mais fácil da gente aprender o idioma, tá? E a conjugação do verbo não fica difícil, não fica maçante, tá? Então, vamos lá. Então, o lernen, tirando o EN do verbo, nós vamos ter a raiz do verbo, que é o lern. Lern, tá? E o que vai acontecer, então, com a primeira pessoa? Ich lerne Deutsch. Ó, ich lerne Deutsch. Então, aqui nós temos, né, a primeira pessoa, que é o ich lerne Deutsch. O que aconteceu com o verbo aqui, gente? Deem uma olhadinha. Aqui nós temos a raiz do verbo em azul, né? Já deixei aqui em azul para vocês identificarem sempre a raiz do verbo. O que a gente acrescentou nele na primeira pessoa? O E. Muito bem, então, ich lerne Deutsch, eu estudo alemão. Então, a conjugação do verbo na primeira pessoa vai ser aqui sempre com o E. Então, a gente coloca a raiz do verbo e acrescenta um E. Então, sempre na primeira pessoa vai terminar em E. Lógico que tem exceções, principalmente os verbos irregulares, tá? Mas, assim, a grande maioria dos verbos vai ser assim. Tá? Então, ich lerne Deutsch, eu estudo alemão. Olha só, então aqui você já aprendeu o pronome, o verbo e uma frase inteira. Né? Ich lerne Deutsch. Fácil. Ich lerne Deutsch. Eu estudo alemão. Próxima frase. Du lernst gern. Du lernst gern. Então, aqui nós temos o du, né, que é o tu. Lernst é estudar. E o gern, ele tem um sentido de gostar porque ele está depois do verbo. Então, sempre quando o gern sozinho não é verbo, tá? Quando ele estiver depois de um verbo, ele tem um sentido de gostar. Para nós, em português, então, nós vamos traduzir essa frase, tu gostas de estudar, tá? Mas o verbo principal, o verbo aqui é o lernst. O que aconteceu neste verbo aqui? Nós colocamos, então, a raiz do verbo. E o que a gente fez? A gente acrescentou um ST. Isto quer dizer que na segunda pessoa, no du, nós vamos acrescentar um ST no verbo. É isso aí. Du lernst gern,
tá? Então, acrescentamos um ST. Colocamos a raiz do verbo e o ST. E nós temos a conjugação desse verbo na segunda pessoa do singular. Próximo exemplo. Er, sie lernt am Wochenende. Er, sie lernt am Wochenende. Então, aqui eu coloquei os dois, tá? O er, que pode ser ele. O sie, que pode ser ela, tá? Então, aqui, os dois vão estar na terceira pessoa do singular. O verbo é o mesmo, tá? Então, por isso eu coloquei os dois juntos aqui. Mas você usa um ou o outro. Lernt, lernt am Wochenende. Então, lernt, aqui é o verbo, né? E aqui, ó, a raiz está aqui. E o que a gente acrescentou? Um T. Então, na terceira pessoa do singular, quando nós temos o er ou o sie, nós vamos acrescentar um T no verbo. Er lernt am Wochenende ou sie lernt am Wochenende. Então, ele ou ela estuda no final de semana. É fácil, né, pessoal? Não é tão difícil. Wir lernen zusammen. Wir lernen zusammen. Então, o wir quer dizer nós, lernen, estudamos, zusammen, juntos. Então, aqui nós temos a raiz do verbo, que é o lernen. Essa sempre vai ser igual, tá? A única coisa que vai mudar é a terminação, o que nós vamos acrescentar na raiz, tá? Só que aqui, ó, a gente deixa o EN, ou a gente acrescenta um IN, mas ele fica igual ao infinitivo. Olhem só, ele fica igual ao que a gente viu aqui em cima, ó, lernen. Ele fica igual, tá? Ele não vai mudar aqui no wir. Wir lernen zusammen. Nós estudamos juntos. Então, aqui, a primeira pessoa do plural, o verbo vai ficar igual como ele está no infinitivo. Ihr lernt zu wenig. Ihr lernt zu wenig. Então, o ihr quer dizer vocês, lernt, ou alguns podem também traduzir como vós, tá? Então, no alemão a gente usa como vocês mesmos, tá? Então, a ideia é de vocês. Mas se vocês quiserem traduzir como vós, bem tranquilo. Porque, na verdade, seria o correto mesmo, né? Mas a gente já coloca aqui a ideia do que é falado no dia a dia, tá? Lernt é estudar. Então, estudam, zu wenig, pouco. Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu coloquei a raiz do verbo e acrescentei o quê? O T. Então, o I, a segunda pessoa do plural, também vai ter, né, um T, né? A gente vai acrescentar um T na raiz do verbo. Sie lernen Spanisch in der Schule. Sie lernen Spanisch in der Schule. Então, o sie aqui pode ser eles ou também pode ser elas. Lernen, estudam. Spanisch, espanhol. Spanisch, in der Schule, na escola. In der, na, Schule, escola. Sie lernen Spanisch in der Schule. Então, o lernen aqui, a gente colocou a raiz do verbo, né? Que é o lernen, que fica igual para todas as pessoas, só que a terminação que vai mudando de acordo com a pessoa. Só que aqui, ó, na terceira pessoa do plural, não vai mudar, tá? Vai ficar com EN também. Vai ser que nem o wir aqui, ó, que nem o nós, ó. Vai ficar igual, lernen, lernen. Então, não é tão difícil, né? Porque muitos vão terminar igual. Então, Sie lernen Spanisch in der Schule. E nós temos a forma formal também, tá? Lernen Sie gern. Lernen Sie gern. Então, o senhor ou a senhora gosta de estudar. Então, a gente poderia englobar eles aqui, né? Porque o verbo também vai ser sempre igual. Na forma formal, o verbo sempre vai terminar em N. Ele vai ser que nem no infinitivo. Não vai mudar nunca aqui, tá? Então, na forma formal, Sie. Na terceira pessoa do plural e na primeira pessoa do plural, o verbo vai terminar em EN, tá? Bom, pessoal, então aqui nós tivemos, né, o verbo lernen. Vamos, então, ler todas as frases juntos? Eu vou falando e vocês vão repetindo em casa em voz alta, tá? Ich lerne Deutsch. Du lernst gern. Er, sie lernt am Wochenende. Wir lernen zusammen.
Ihr lernt zu wenig. Sie lernen Spanisch in der Schule. Lernen Sie gern? Bom, pessoal, então essa foi a conjugação do verbo lernen. E essa terminação aqui que eu mostrei hoje para vocês, então na primeira pessoa vai terminar em E, segunda pessoa vai terminar em ST, depois na terceira vai terminar em T, na primeira do plural em EN, na segunda do plural em T e na terceira aqui do plural em EN. Essa vai ser a conjugação para todos os verbos, tá? Só não se esqueçam de tirar o EN, né? Para vocês, então, identificarem a raiz do verbo, né? Então, não adianta, muita gente às vezes esquece, né? De tirar o EN, daí eles escrevem assim, ó. Por exemplo, que nem no do. Eles escrevem do, daí eles colocam o verbo, né? Que é o verbo lernen. Aí eles acrescentam ST. Isso está errado, né? Porque a gente precisa da raiz do verbo, né? Então, o que acontece? A gente precisa identificar a raiz, que nem a gente viu aqui, e aí a gente vai acrescentar, né, as informações. Por exemplo, do lernst, tá? Então, isso é o correto, do lernst, por exemplo, tá? Então, só para dar uma dica aí para vocês não fazerem errado depois, tá? Bom, pessoal, então agora revisem essa aula, anotem, então, essas informações no caderno ou escrevam onde vocês gostariam de anotar, né? No caderno, no celular, no computador, no Anki, para vocês revisarem todos os dias. É bom vocês terem esse acesso. E quem gosta de ver o vídeo várias vezes, também pode, então, ver o vídeo mais vezes, então, para revisar todas essas frases. O importante é revisar todos os dias um pouquinho. Veja esse vídeo todos os dias um pouquinho, revise essas frases todos os dias que vocês vão ampliar o vocabulário de vocês de uma forma bem legal, tá? E eu quero ver vocês na próxima aula. Até lá! Auf Wiedersehen!